Olá! A gente sabe que navegar pelo mundo das terapias para uma criança autista pode ser um baita desafio, né? É tanta informação, tantas decisões. Por isso, hoje, a ideia é tentar descomplicar uma abordagem que gera muita conversa: a análise do comportamento aplicada, ou ABA. Vamos descobrir juntos o que realmente define um programa de qualidade. E para começar, um ponto que é super importante. A aba não é um método fechado, engessado. É muito mais uma ciência. É como se fosse uma lente especial para a gente olhar para o comportamento, entender por que as coisas acontecem e, a partir daí, usar esse conhecimento para ajudar no desenvolvimento de habilidades que realmente importam. Então, nosso roteiro hoje vai passar por essas 6 dimensões fundamentais. Dá para pensar nelas como 6 selos de qualidade que nos ajudam a sacar o que é uma boa prática em aba. Vamos explorar o que cada um significa na prática. Vamos começar pelo começo, com o nosso primeiro pilar, revelando a análise. A ideia central aqui é aplicar os princípios do comportamento para melhorar habilidades que são, sabe, essenciais no dia a dia. A definição é essa. Mas, trocando em miúdos, são duas coisas rolando ao mesmo tempo. Primeiro, a gente usa técnicas com base científica para ensinar uma habilidade nova. E segundo, e isso é crucial, a gente fica o tempo todo verificando se é a nossa intervenção que está de fato causando aquela melhora. É uma abordagem que se autoavalia constantemente, sabe? Agora, o que faz essa análise ser aplicada? Isso nos leva direto para a nossa segunda dimensão, que é toda sobre relevância prática. A terapia tem que focar em habilidades que façam uma diferença real e imediata na vida da criança e de toda a família. Olha, esse slide aqui mostra a diferença de um jeito muito claro. De um lado você tem um foco teórico de laboratório. Do outro, o foco aplicado, que se importa com o mundo real. O objetivo não é acadêmico, é prático. É sobre ensinar uma criança a pedir um lanche quando está com fome, até mais independência. O foco é onde a vida realmente acontece. Então a pergunta de ouro é essa aqui. É a pergunta que tem que estar sempre na ponta da língua quando se discute os objetivos da terapia. Amarrar os sapatos, pedir ajuda na escola, interagir com um amigo, são coisas que impactam diretamente a qualidade de vida agora. Beleza? Vamos para o nosso terceiro pilar, a dimensão comportamental. Aqui o papo é reto e objetivo. Uma boa prática em aba se baseia em dados, em coisas que a gente pode ver e contar. Não é sobre achar que melhorou, é sobre ter certeza. E essa citação, nossa, ela é perfeita para ilustrar isso. A aba estuda o que os sujeitos podem ser levados a fazer em vez do que podem ser levados a dizer. Ou seja, o que importa é a ação. Não adianta alguém só falar que consegue fazer algo. O que vale é se a pessoa realmente faz. A mudança tem que ser visível, tem que ser mensurável. E é exatamente por isso que o registro de dados é tão importante. Ele garante a objetividade. Com dados na mão, a gente pode ter certeza de que a criança está de fato se comunicando mais, e não que a gente só passou a reparar mais nisso. A responsabilidade da terapia está ali, nos dados. Isso nos leva a uma questão fundamental, né? Como a gente sabe que é a terapia que está causando a mudança? E mais, essa mudança é grande o suficiente para fazer diferença de verdade? É aí que entram as dimensões analítica e efetiva. Pois é, essa é a pergunta que a dimensão analítica quer responder. É preciso mostrar que existe uma relação clara de causa e efeito entre a intervenção que foi feita e a mudança que a gente está vendo no comportamento. Nada de coincidências. Um jeito de provar isso é com a chamada técnica de reversão. Ela funciona em etapas. Primeiro, a gente mede o comportamento como ele é, a tal da linha de base. Depois, entra com a terapia e mede de novo para ver a melhora. Aí vem o teste de fogo. A gente tira a intervenção por um tempinho. Se o comportamento volta a ser como era antes, e quando a gente volta com a terapia ele melhora de novo, bingo! Temos uma evidência fortíssima de que a técnica funciona. Claro, nem sempre dá para reverter uma habilidade, né? Ninguém em sã consciência quer que uma criança desaprenda a usar o banheiro sozinha. Para esses casos, existe a linha de base múltipla. A gente aplica a terapia a um comportamento de cada vez ou no ambiente de cada vez, e vai mostrando que a mudança acontece exatamente quando e onde a intervenção é colocada. E aqui entra a dimensão efetiva, porque não basta a mudança ser real, ser estatisticamente comprovada. Ela precisa ser significativa na prática. Aumentar o vocabulário de 2 para 5 palavras é uma mudança sim, mas talvez ainda não seja efetiva para uma comunicação funcional. A mudança tem que ser grande o bastante para ser valorizada no dia a dia. Vamos para a quinta dimensão. Um bom plano de aba tem que ser tecnológico. E calma, isso não tem nada a ver com computador. A ideia é que o plano seja tão claro, tão detalhado, que ele possa ser seguido como se fosse uma receita de bolo.
Então, o que é que tem nessa receita terapêutica? Bem, ela detalha tudo. O que fazer quando a criança acerta e quando erra. Como agir se um comportamento inesperado aparece. O plano tem que ser tão claro que um outro terapeuta treinado conseguiria ler e aplicar da mesmíssima forma. É isso que garante a consistência do tratamento. Essa clareza toda transforma a terapia de uma coleção de truques em uma disciplina sistemática e confiável. As técnicas não são tiradas do nada. Elas estão todas amarradas a princípios básicos do comportamento, o que faz o campo inteiro crescer e melhorar de um jeito organizado. Chegamos ao nosso último pilar e olha, esse aqui é absolutamente crucial. Porque, vamos ser sinceros, de que adianta aprender uma habilidade na sala de terapia se ela não for usada no mundo real? É aqui que entra a dimensão da generalidade. Generalidade, na verdade, tem 3 lados. A habilidade precisa durar, se manter mesmo depois que a terapia intensiva acaba. Ela tem que aparecer em lugares diferentes, em casa, na escola, no parquinho e, no cenário ideal, ela se espalha para outras habilidades parecidas sem precisar ensinar tudo de novo do zero. E aqui está o pulo do gato. Generalização não é uma coisa que a gente fica torcendo para acontecer por sorte. Ela precisa ser planejada. Desde o comecinho, a terapia já tem que ter estratégias específicas para garantir que as habilidades aprendidas vão ser úteis e vão durar. No fim do dia, essas 6 dimensões formam um guia muito poderoso para a gente conseguir identificar uma intervenção de alta qualidade. Claro, cada família vai ter suas prioridades, mas conhecer esses pilares coloca o poder da informação nas mãos de quem cuida, ajudando a garantir o melhor caminho possível para o desenvolvimento de cada criança.